Boa tarde. Hoje a gente vai ver sobre gênero textual. E o gênero textual que a gente vai estudar hoje é entrevista. Esse assunto tem no livro de vocês do segundo ano, só que vocês ainda não receberam. Mas aí quando vocês receberem, mas assim mesmo o conteúdo está aqui. Então, eu sou a professora Nilda Ribeiro, professora de língua portuguesa, e vocês vão estudar. Então, a gente tem que estudar sempre dessa forma o que é gênero textual, que nós temos vários gêneros, e isso é um assunto bem interessante para vocês. Cai muito no Enem. Então, vamos lá, a aula de gênero textual. É entrevista, que vocês conhecem, já viram muito falar em entrevista, já assistiram. E depois, quem sabe, a gente não vai organizar uma entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa veiculada, sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Então, vocês encontram as entrevistas nesses veículos de comunicação. Todo mundo já viu, desde criança. Se entrevistam pessoas importantes, políticos, artistas. E isso é bem interessante. Eu mesmo gosto de ver entrevista. Há diversos tipos de entrevista dependendo da intenção pretendida. Entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica, entrevista social, dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Então, vocês viram aí que são vários tipos de entrevista, inclusive tem a entrevista de emprego, que quando vocês, que são jovens, no futuro, quando forem procurar um emprego, vocês participam de uma entrevista de emprego. As pessoas vão te fazer algumas perguntas e você deve responder. Então, vamos lá. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado ou entrevistados, quem responde às perguntas. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade. Uma vez propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é sua principal característica. Então, o discurso direto, que é aquele que você diz, você fez isso, você acredita nisso, quer dizer, é uma pergunta direta. Eu já trabalhei, viu, gente? Eu já não sou jornalista formada, mas eu já trabalhei assim, como se fosse uma jornalista. Eu junto com o professor Cesário, que é jornalista formado, eu já entrevistei algumas pessoas importantes. E nós tínhamos uma revista chamada Folha de Caderno, e essa revista eu entrevistava pessoas importantes. Eu entrevistei até o secretário de Educação do Piauí, que é um intelectual brasileiro, professor da Universidade Federal do Piauí. Quais são as características da entrevista? Textos informativos e opinativos. Presença do entrevistador e do entrevistado. Linguagem dialógica e oral. Marca do discurso direto e da subjetividade. Mescla da linguagem formal e informal. Vocês viram aí que tem a linguagem dialógica e oral. Essa característica é o mais normal, é o mais comum de uma entrevista. Mas, às vezes, as entrevistas elas podem ser por escrita, pode ser escrita. Em vez de ser oral, ela é escrita. Por exemplo, você manda o questionário para o entrevistado, ele responde esse questionário e te devolve. Então, tem esse tipo de entrevista. Eu já fiz entrevista dessa forma. Também já fiz entrevista com gravação. Eu gravava, gravando a pessoa e a pessoa ia respondendo. Depois, eu pegava aquela fala e transcrevia todinha num papel. Então, essa é uma forma de se fazer entrevista. Bom, gente, nós estamos terminando a nossa aula por aqui. É uma aula curta.
Eu vou colocar uma atividade para vocês, que é a compreensão de texto de uma entrevista, e ela é longa, de um cantor, de um artista, ou não sei se é cantor, uma pessoa conhecida. É uma entrevista bem longa, mas eu gostaria que todos lessem com cuidado. Vocês já vão aprender a fazer a entrevista e depois responder as perguntas. Na aula posterior, eu corrijo, eu dou orientação para vocês como seriam as respostas. Então, tenham todos um bom dia. E eu coloquei lá um prazo, acho que um prazo um pouco longo, porque vocês estão nessa semana, vão começar a fazer provas. Então é isso, gente. Bom dia para todos. Beijo.